Bom dia a todos, bom dia aos alunos de engenharia da Faculdade Carlos Drummond de Andrade, segundo semestre, produção e eletrônica. Bom dia ao professor João Alves. Estamos aqui nesse laboratório de informática aqui da faculdade para apresentar a parte mais importante do nosso trabalho, constituindo as perguntas focais, as perguntas principais, as respostas principais que devem ser, que foi pedido sobre a energia eólica. E o grupo em si, somos eu, Bruno, estarei respondendo a primeira e a segunda questão, a terceira e a quarta com o Richard Lucas, nosso companheiro do grupo, e também a quinta e a sexta questão com o Dario Paulo, nosso companheiro também do grupo, a sétima questão com o Magno Lopes, nosso integrante, e o último integrante na oitava questão, o Ademir Teles. E esperem que tirem o proveito máximo de todo esse nosso trabalho, que foi feito com dedicação e empenho a todos. Bom dia. Pergunta de número 1. Para começar, o que vem a ser a chamada energia eólica? Por definição, a energia eólica é aquela obtida pelo movimento do ar, ou seja, pelos ventos. Pergunta de número 2. Há notícias de usos ainda mais antigos da energia eólica? Um dos usos mais antigos da data da pré-história, e ainda hoje é empregado, o homem descobriu cedo que podia usar o vento para impulsionar embarcações. Um dos primeiros instrumentos para aproveitar o vento para o tal uso foram as velas, que eram as naus egípcias. Nesse aspecto, chegaram a uma sofisticação impressionante na atividade. Voltando ao presente, para se dar uma ideia, o navio veleiro, que é o U-20, Cisne Branco, da Marinha do Brasil, tem as velas ao vento como a produção principal. Pergunta de número 3. No caso da produção de energia, o que é necessário para se produzir energia elétrica a partir da força do vento? Bom, é preciso equipamento denominado turbina ou aerogerador. Certo. Que se forma um conjunto que forma uma usina, uma fazenda ou um parque eólico. Certo, obrigado. Pergunta de número 4. Qual a potência gerada por uma turbina? A potência nas turbinas grandes, né? Sim. Depende do diâmetro das pás, né? Certo. Que forma um conjunto que chama rotor, né? O conjunto chama rotor. Sim. Para um rotor de 10 metros de diâmetro, a potência chega a 25 kW. Né? Certo, quilowatts. Isso é fácil. Para um rotor de 80 metros, até 2,5 megawatts. Certo. Esses valores de potência são tomados com a velocidade da hélice com 15 metros por segundo, ou seja, com 54 km por horários, né? Normal. Obrigado. Obrigado. Bom, a pergunta de número 5 é a seguinte. Em média, quanto uma turbina grande ela pode fornecer de energia? Calcula-se sob as condições ideais que uma turbina grande possa gerar 1,8 MHz de potência. Certo. Ou cerca de 5,2 milhões de kWh por ano, tornando-se como base uma casa tenha um consumo médio de 165 kW por hora. Por mês, uma turbina grande, em condições ideais, permitiria abastecer umas 2.626.000 casas, certo. O que corresponde, por exemplo, 95% do conjunto de Santarém, na zona norte de Natal. Conjunto que tem ao todo 2.764 casas durante um ano inteiro. Obrigado. Pergunta de número 6. Qual o impacto ambiental? Apesar de ser considerado uma energia gerada de forma limpa, sem precisar poluir nem devastar, ainda há que se considerar o impacto ambiental. As torres e hélices alteram sim a paisagem, a partir do aspecto visual. Caso o parque eólico seja instalado em alguma região onde haja uma rota de migração de pássaros, esses podem ficar sob ameaça. A chance de um pássaro ser atingido em cheio por uma hélice aumenta, o mesmo podendo acontecer com morcegos.
A instalação de uma turbina em uma região desértica de solo compacto pode causar erosão no solo. Os aerogeradores emitem um ruído grave de baixa frequência, que dependendo do nível pode ser incômodo à vizinhança. A estrutura pode causar interferências nas transmissões de televisão e como as turbinas não funcionam sempre em sua capacidade máxima, até porque não há como controlar a velocidade do vento. Certo. Os operadores do parque eólicos precisam ter um plano B, geralmente uma pequena quantidade de energia confortável e não renovada, para que as eventualidades de brisas em geral velocidade inferiores a 20 km ou calmaria. Obrigado. Sétima pergunta. Sétima pergunta é a seguinte: quanto custa instalar uma turbina? Bom, uma turbina de grande porte, ela custa mais ou menos $1,5 milhão de dólares, mais ou menos. Certo. Tem a capacidade mais ou menos de 1,8 megawatts, mais ou menos, por aí. Sim. Correto. Isso que quer dizer mais ou menos que a capacidade total, mais ou menos, do parque eólico lá de Macau. Nos dias de hoje, né, vamos dizer assim. Tá? Sim. Contando com instalações, todas as contas dos gastos que você pode ter com o terreno, com as linhas de transmissão, a questão relacionada à infraestrutura, entendeu? E na prática, um parque eólico, tá? Tem custo aproximadamente de $1 mil por quilowatt, tá? $1.000. $1.000, né? Certo. Entendeu? Correto. Em relação aos Estados Unidos, Entendo. seria nos Estados Unidos mais ou menos isso aí, $1.000 mais ou menos. Os valores do Brasil são mais altos porque o vento aqui, na verdade, principalmente por conta dos impostos, né, aí ficaria bem mais alto. Mas é basicamente isso aí. Tá certo, obrigado. Bom, pergunta número 8. Qual região possui o maior potencial em termos de energia eólica no Brasil? A região Nordeste possui o maior potencial medido para energia eólica do Brasil. Estima-se que possa gerar cerca de 75 gigawatts de potência na região, principalmente no litoral, onde há muitas praias. Obrigado. Bom, a sexta pergunta é: qual o impacto ambiental? Pergunta de número 3. Meteu a luz.